Haftarah Toldot. Shalom, shalom, eu sou a Marahaya. Estamos de volta em nosso canal Mahanaim. Hoje vamos estudar a Haftarah referente a Parashat HaShavua, a Parashat Toldot. O texto da Haftarah se encontra no livro de Malaquias, no capítulo 1 até o capítulo 2, verso 7. Vamos fazer a leitura deste trecho do Tanar, Baruch Hashem, profecia da palavra de Hashem a Israel através de Malachi. Tendes sido amados por mim, diz Adonai. Entretanto, dizeis, como tem sido esse amor? Acaso Esav não era irmão de Jacó? Diz Adonai. Entretanto, eu amava a Jacó, mas não Esav. Tornei por isto desoladas suas montanhas e fiz de sua herança moradia dos chacais do deserto. Ainda que diga Edom, embora estejamos agora derrotados, voltaremos para reconstruir os lugares desolados? Porém, assim diz Adonai de Sevaot, ainda que reconstruam, derrubarei o que fizerem. Eles serão o limite que podem alcançar a iniquidade. E assim eles serão considerados. Serão um povo perenemente repudiado por Hashem. Ao percebê-lo, vossos olhos exclamareis: quão grande é o poder de Adonai! Eis que se estende muito além dos limites de Israel. Um filho honra a seu pai e um servo teme a seu amo. Se sou vosso pai, onde está a honra que me deveis dispensar? E se sou vosso senhor, como me demonstrais vosso temor? Disse Adonai de Sevaot, a vós, ó sacerdotes, que apenas desprezo dispensais a meu nome, embora pergunteis como temos desprezado teu nome. Vós trazeis como oferenda a meu altar pão impuro, e dizeis, como temos te profanado? Isto é o mesmo que afirmar, a mesa de Hashem é desprezível. Ao ofereceres um sacrifício, um animal cego, isso não é errado? Ou oferecer um que seja coxo ou esteja enfermo, isso não é errado? Apresenta-o a teu governante, certo? Apresenta-o a teu governante, terá ele agrado em ti ou aceitará a ti? Diz Adonai de Sevaot. E se depois disso rogares pelo favor de Deus, para que ele se compadeça de vós em resposta às vossas orações, deveria ele aceitar-te? Diz Adonai de Sevaot, antes houvesse entre vós quem fechasse as portas do templo, para impedir que acendesseis fogo espúrio em meu altar. Não me compraz em vós, diz Adonai de Sevaot, e não hei de aceitar sacrifício de vossa mão. Desde o nascer do sol, até quando desaparece no horizonte a grandeza de meu nome, é reconhecida por todas as nações. E por toda parte sacrifícios dignos me são oferecidos e elevados. Diz Adonai de Sevaot, mas vós o profanais ao afirmares, através de vossos sacrifícios, é impura a mesa de Hashem, e seu alimento é repelente. Dizeis também, quão tedioso é o culto, assim o depreciando, diz Adonai de Sevaot. Trazei a mim como oferta o que foi obtido por violência e por sacrifício, animais coxos e enfermos. É isso que devo aceitar de vossa mão? Diz Hashem. Não. Maldito seja o fraudulento, que tendo em seu rebanho um animal perfeito, sacrifica ao Eterno um desqualificado, afirmando não possuir outro melhor. Porque eu sou o grande rei, diz Adonai de Sevaot, e o meu nome é temido entre todas as nações. Ouvi agora este mandamento que vos dirijo, ó sacerdotes, e não o quiserdes escutar, e se não prestardes atenção para glorificar meu nome, diz Adonai de Sevaot, farei recair sobre vós uma pena que transformará em maldição vossas bênçãos. Sim, eu as maldirei, porque não abris vosso coração a meu mandamento. Por vossa causa impedirei a semente de brotar. Farei recair sobre vossos rostos a imundície de vossos sacrifícios, em consequência de vossos pecados. Sabei que vos enviei este mandamento, para que minha aliança com Levi possa continuar. Diz Adonai de Sevaot,
minha aliança de vida e shalom lhe concedi pelo temor que me demonstrou e pelo respeito que manifestou por meu nome. O ensinamento da verdade estava em sua boca e não havia injustiça em seus lábios. Andava comigo em shalom e retidão, e a muitos afastou da iniquidade, porque os lábios do sacerdote devem salvaguardar o conhecimento, e de sua boca deve o povo buscar os ensinamentos, pois ele é o mensageiro de Adonai Tsevaot. Baruch Hashem, bendito seja o eterno nosso Deus, que nos concedeu mais um dia de vida, mais um tempo de misericórdia, para que nós possamos então aprender um pouco mais de sua Torá sagrada e nos envolvermos com o conhecimento dele mesmo. Baruch Hashem. A Parashat Hashavua vai nos mostrar o nascimento de dois irmãos, gerados de Yitzhak Avinu. Para que nós compreendamos melhor todo o ensejo da Parashá, é muito importante sabermos que Yitzhak era o filho da promessa, o filho que Abraham recebeu por meio da profecia, da promessa de Hashem, da palavra de Hashem, e deste filho viria então a nação sacerdotal. Deste filho brotaria para o mundo uma descendência de homens em techuvá, em ascensão espiritual, em desenvolvimento e evolução de suas almas, com o objetivo de novamente retornar ao lugar de onde foram despejados, de onde foram expulsos, que era o local de onde eles foram criados, no caso homem e mulher, a humanidade, o ser humano. O ser humano, ele se misturou no momento da queda com a serpente, e Hashem, então, vai permitir que o ser humano, com a queda que teve, retorne ao seu patamar de pureza, onde nele havia o sopro, o ruach apenas, e externamente havia a serpente, havia o mal, havia o engano, havia o Yetzer Hará fora do homem. O homem precisa fazer então este processo de retorno. Sabendo que Yitzhak é o ser humano, que dele partiria então, através de Abraão, desse homem, Yitzhak, né, e sua alma gêmea, que era Rivka, deles, então surgiriam esta descendência de homens capazes de fazer este retorno. O primeiro fruto, né, deste casal, primeira gestação, trouxe um reinício. Qual foi o reinício? Lá no Gan Eden existia então Adam e a serpente. Adam, quando eu digo Adam e Havá, que é uma coisa só, o ser humano e a serpente, certo? Então, dois personagens. Nós sabemos que ali existiam 4 indivíduos envolvidos na hora do pecado, da queda, mas nós estamos citando aqui o tipo de criatura que existia envolvido naquele momento ali da prova, do teste que o homem passou, né? Então, quando Yitzhak ele gera aqui neste mundo, novamente, um ser humano através dele, vem nessa mesma figura, vai acontecer a mesma conotação de anteriormente. Qual é? 2 criaturas, nelas existem então preponderantemente o Yetzer Hará e na outra preponderantemente o Yetzer Tov. O que quer dizer isso? Quer dizer que um ser humano daqueles 2 ali teria uma queda maior, uma tendência maior para o mal, e outro teria uma tendência maior para o bem. Contudo, mesmo que existia esta amplitude da força, né, para o mal e para o bem dentro deles, também existia a mistura dentro deles, porque ainda não existia então ali naquele momento a redenção final, onde o homem já teria a sorte, né, o mazal, de se soltar da serpente, de descolar a serpente do corpo. Não temos ainda este momento ali. Então, Esav, ele era preponderantemente, majoritariamente tendencioso ao mal, mas nele também existia a luz divina.
né? Nele também existia o fôlego, o ruach. Em Yaakov existia o ruach mais evidente, e a tendência dele era mais para a luz, para Hashem, para o bem, mas nele também, dentro da sua formação, da sua construção como um ser humano, existiu o Yetzer Hará também. Então dentro de Jacob também existiu o Yetzer Hará. E isto é que vai trazer, né, a beleza da criação de Hashem. Por quê? Porque assim o homem ele tem um mérito de alcançar uma virtude, e também tem o mérito quando ele vamos botar aqui mérito, não, ele tem uma culpa, né? Uma verdadeira culpa quando ele cai. Por quê? Porque ele tem possibilidade para os dois lados, tanto um quanto o outro. É dito que a alma de Esaú era mais forte do que a alma de Yaakov. Esaú, ele era mais forte. Esaú era Gvurá, né? Quanto mais a Sefirá está acima, mais ela é mais forte. Como Esaú tendia de Gvurá, a parte negativa, então Esaú era mais forte do que Feret, que era Yaakov. A força da alma de Esaú era maior. Se Esaú tivesse usado a sua força para o bem, ele teria tido grande sucesso espiritual. Mas Esaú usou a sua força para o mal. Então Esaú, ele quis, né? Ele decidiu, porque quando eles dois eram crianças, hoje eu estava comentando com meu esposo há pouco, quando eles dois eram crianças, eles participavam, né? Estudavam na Yeshiva de Erev, do neto de Shem. E eles estudavam o dia todo. Como hoje as crianças vão para a escola durante um período integral. Então, era assim, quando Yaakov chegava com Esaú para estudar, Esaú ficava por ali um pouco, daqui a pouco ele entediava-se, porque ele não queria estudar, ele queria vadiar. Então, ele dava um jeito de matar a aula, e ele escapava, e ele ia fazer atrocidades. Esaú era ladrão, Esaú gostava de caçar, não caçar para comer, para poder machucar os animais mesmo. Gostava de ver o sofrimento dos animais. Então ele era aquele caçador que só gostava de ostentar, né, seus troféus, os chifres dos animais. Não era caçar para poder se alimentar, não, era por esporte, por malvadeza mesmo, perversidade. Então ele ia caçar gente de fazer mal para alguém, brigar com alguém, alguma criança da idade dele, né? Ele ia caçar gente de prejudicar alguém, de pular a cerca de alguém para poder roubar alguma coisa. Então Esaú passava o dia fazendo esse tipo de coisa. E de vez em quando ele voltava para Yeshiva. Na hora de se alimentar ele voltava, né? Ali no meio da reza ele voltava, participava um pouquinho. Daqui a pouco ele escapava de novo. E ele era muito inteligente. Como eu disse para vocês, a alma dele era maior do que em força. O poderio, a alma dele era mais forte. Então ele tinha mais inteligência ainda do que Yaakov. Então quando chegava em casa de tardezinha, da Yeshiva, eles corriam para a tenda do pai, para poder contar o que aconteceu lá, que o pai queria saber, dar o relatório, né, o que foi que eles aprenderam naquele dia. E Esaú, muito cheio de si, egóico, ele era o primeiro a falar: hoje, olha, o ancião ensinou isso, ensinou aquilo, falou sobre o Maci, ele falava todos os assuntos, porque ele era muito inteligente, ele captava os tópicos que eram ditos durante o dia ali. E Yaakov ficava quieto, escutando ali, né? Porque ele não estava mentindo, né? Ele estava falando o que realmente tinha sido dito ali na Yeshiva. Só que ele não tinha participado de todo o processo de destrinchar, né, a sabedoria de todos aqueles tópicos que ele falava. E aí ele falava: meu pai, eu tô cansado, que hoje foi um dia agitado, como o senhor viu, né? Muito assunto, muita coisa, eu tô cansado, vou tomar um banho, comer alguma coisa, vou ver minha mãe, ou então vou resolver alguma coisa. Inventava uma história e escapava da tenda do pai. O pai ficava assim: poxa, meu filho pegou, estudou, né? Meu filho, nossa, ele é afoito, ele já chega contando, né? Yaakov esperava, Yaakov aguardava o irmão, que era o top de linha, falar primeiro, né? Depois Yaakov com calma contava para o pai também o que ele tinha aprendido,
como é que tinha sido o dia dele, e saía, ia resolver, né, se banhar, cuidar de sua vida. Então, era assim, dessa forma. Então, Esaú, ele tinha potencial, muito potencial. E ele era filho de Isaac. Isaac era sagrado. Esaú não foi criado de uma forma que ele não tinha contato com a Torá. Não, ele tinha contato com a Torá. Esaú tinha contato com a Torá tanto quanto Jacó. A diferença de Esaú e Jacó é que Esaú não queria absorver a Torá. E Jacó queria. Né? Esaú queria caçar, como eu falei para vocês, prejudicar alguém, matar, estuprar. Ele foi crescendo, ele foi se tornando mais violento, né? Mais desagradável diante de Hashem. Então, por isso que é dito aqui no texto, que nós lemos aqui, que Jacó era amado por Hashem, já Esaú era odiado por Hashem. Porque não existe um meio termo, certo? Ah, mas isso é muito taxativo, odiar é muito forte. Ou ama ou odeia. Certo? A gente pode ter graus de amor, claro que a gente não ama todo mundo igual, mas ou você é simpático a alguém, tem uma empatia com alguém, ou você é averso a alguém, tem uma aversão daquela alguém. É óbvio que existe graus, né? O grau de aversão menor ou um grau maior. Grau de empatia menor, um grau de empatia maior. Mas existe apenas dois caminhos. Mas existe apenas duas decisões, dois caminhos, o amor e o ódio. No caso de Esaú, ele provocou o ódio de Hashem, porque como eu disse para vocês no outro vídeo, Hashem, ele detesta, ele odeia, ele fala que no Brit Hadashah, no livro de Rezayon, naquela visão de Yohanan, ali ó, fala de Hashem fala que vai vomitar quem é morno. O morno é aquele que não se decide. Ele, ora, ele está para o caminho do bem, ora, ele está para o caminho do mal. Ele não é fixo nem do lado do mal e nem do lado do bem. Vamos ver um personagem que é fixo do lado do mal e Hashem fala que não odeia, que é até usado por Hashem e é chamado de servo de Hashem. Hashem não fala que odeia. Eu não estou dizendo que Hashem ama o mal. Mas a pessoa que é malvada, somente malvada, ela tem é como se ela tivesse um papel a cumprir, certo? Ela é chamada na Brit Hadashah de vaso da ira. O problema não é óbvio que eu não quero ser um vaso da ira. Acredito que vocês também não queiram ser, senão vocês não estariam aqui estudando a Torá. Mas existem pessoas que elas são totalmente aversas à Torá. Completamente aversas. Para elas a Torá é algo que não combina com a consciência delas, porque elas são totalmente escuridão. E essas pessoas, elas são também utilizadas por Hashem, mas Hashem também usa essas pessoas. São os vasos da ira de Hashem. Um dos vasos da ira de Hashem, utilizados, né, por Hashem, chamado de servo, era o rei Ciro. O rei Ciro, filho de Esther, mas não é filho de Esther, a Hadassah, Yetzeratov. Ele era filho da alma do Yetzerará de Esther. Esther, eu já ensinei para vocês na época de Purim, a gente comentou, posso comentar aqui rapidinho, que Esther, ela sabia fazer o deslocamento dos dois. Ela tirava a serpente de dentro dela, ela conseguia fazer isso. Acaba lá. Porque Esther é Ravá. É Sara e Men, certo? Então, Esther, o que aconteceu com Sara e Men? Nós estudamos, ela foi raptada por dois malvados. Olha ó, outro malvado que foi usado por Hashem, o Faraó. O Faraó é outro malvado, totalmente malvado, que é usado por Hashem. Hashem fala o quê? Eu vou operar os meus milagres através dele. Por causa o coração dele vai se manter fechado e eu vou operar o quê? Meus milagres através disso. Então ele é usado por Hashem. Hashem não diz assim, eu odeio o faraó. Ele não fala isso. Inclusive o faraó, ele tenta chuvar na história de Oná, né? Que a alma de faraó, ele encarna no rei de Nínive. Então, Hashem manda Yoná pregar para o povo de Nínive justamente porque é faraó que está lá. O faraó que passou a questão do êxodo do Egito e todo aquele povo do Egito que sofreu todas as pragas são a população de Nínive.
E Hashem dá uma segunda chance para eles. Entende? Então Hashem, ele não odeia quem escolhe o mal completamente, não. É óbvio que quem escolhe o mal completamente vai cair na morte. Vai, por fim, estar em estado de morte. Porque é o que ele escolheu. Não foi Hashem. Agora Hashem odeia pessoas com a natureza de Esav. Certo? E lembrando que Esav, ele vai dar origem ao povo edomita, que é a religião grande que nós temos hoje no mundo, né? E aí o texto aqui vai ser bem claro porque que Hashem odeia esse povo, porque a referência de Esav aqui é para mostrar que os sacerdotes, os levitas, nesta época aqui, estavam tendo um comportamento de Esav. Qual é o comportamento de Esav? Tem uma máscara na cara de santo, de bondoso, de kadosh. Eu sei tudo da Torá. Ó, pai, ó, foi tal assunto, hoje foi a Mishnah tal, hoje foi o mandamento tal que a gente estudou, hoje, e na verdade ele não estava estudando a Torá, ele estava no quintal do vizinho roubando alguma coisa lá, prejudicando o vizinho, ele estava estuprando uma moça no mato, ele estava matando algum rapaz, algum soldado do rei, ou qualquer infeliz que aparecesse na frente dele, torturando alguém, torturando algum animal na floresta. Era isso que ele estava fazendo, na verdade. Só que ele fala pro pai dele e ele vai até Estivá, ele vai. Ele não é que ele não vai lá, ele vai. Só que ele escapa de lá. Ele passa um período fora, fazendo as atrocidades que ele gostava de fazer. Então ele era a serpente. Como é a serpente? A serpente, se você não tiver muita astúcia, como ela mesmo, né? Ela lhe pica. Por quê? Porque ela fica como? Ela fica escondida, ela fica camuflada. A característica de Esav é a camuflagem. Ó, veneno no dente, mas quieto, esperando a hora certa de dar o bote. Certo? Então, Hashem está aqui reclamando dos sacerdotes aqui que estavam se comportando como Esav. Eu estou sacrificando para Deus, mas o animal era coxo. Era cego, era doente. E não é só o sacerdote. Hashem reclama mais duramente com os sacerdotes, com os levitas, mas ele fala também do povo. O próprio povo estava com esse comportamento. Um comportamento odioso. Então, como eu estava falando lá, Ciro foi um servo de Hashem, né? Filho de Esther. Ele era filho do Yetzirará de Esther. Por quê? Porque, como eu falei, Esther é Sara. Sara passou por 2 episódios de ser roubada por dois reis. Mas os reis não tocaram nela. Então, como ela volta como Esther, ela então tem esse tikkun de se casar de verdade, agora não mais um engano, porque foi por conta de engano que ela foi parar no leito do rei. Não foi? Porque falou que era irmã de Abraão. E ela concordou, ficou quieta. Aceitou a mentira quieta. E foi parar no leito do rei. Só que o rei não teve como tocar ela, porque a Hashem não deixou. Mas ela precisava resolver isso. Tudo que a gente faz, tem um dia que a gente tem que vir resolver. Por isso que a gente tem que evitar erro, porque não fica nada de graça. Então Sara vem agora como Esther, Hadassah. Ela tem uma grande missão de salvar seu povo, de salvar Israel, porque Ravá, lá no Gan Eden, botou Adão para comer do fruto. Então é como se ela tivesse matado o homem lá, e agora ela tem que tirar o homem da morte. Que homem é esse? A descendência do homem, que é Yaakov, que nós estamos estudando aqui. Então Esther, ela vai salvar Yaakov, salvar Israel, salvar o povo judeu, né? Porque isso tudo é tikkun. E ela consegue fazer a Kabbalah. Esther, ela era profetisa, ela era uma pessoa muito elevada espiritualmente, ela sabia manipular as letras sagradas, e ela tirava dela mesma Yetzirará. Ela completa, um corpo físico que se separava dela. Então existia 2 Esther no palácio. Uma ficava nos aposentos da rainha e outra ia para o aposento do rei. No dia que ela foi falar com o rei para salvar a vida do povo, foi ela mesma que foi. Ela mesma. Não foi a parte do Yetzirará dela, não. Foi ela mesma. Por quê? Porque era uma missão dela.
certo? E ela precisava estar ali, era em santidade. Não era o Yetzer Hará que tinha que fazer aquilo. O Yetzer Hará de Esther só se deitava com o rei, porque ela não queria se impurificar com o rei, certo? E o Yetzer Hará engravidou de Ciro, certo? Então Ciro era filho, literalmente, do Yetzer Hará de Esther. Ele era um fruto da serpente, vamos colocar assim. Mas ele não foi odiado por Hashem. Não foi. Ciro, ele concede que o povo volte para sua terra, que é a terra de Israel, e reconstrua o templo. Mas Ciro, em momento nenhum, se converte ao judaísmo. Ciro, em momento nenhum, fala que a Torá é que é o correto, vou adorar Hashem. Em momento nenhum, ele permanece com a idolatria dele, que ele mesmo lá considera. Todos os reis da Pérsia se consideravam os deuses, certo? Então, ele permanece com a idolatria dele. Mas ele é usado por Hashem para fazer o bem para o povo judeu. Em momento nenhum a gente vê no texto Hashem dizer que odeia Ciro. Não tem ódio. Porque Ciro é reto no seu mau caminho. Certo? Entenderam agora? Então, o problema de Esav é que Esav é duas caras. Entendeu? E até hoje, né? Infelizmente, a gente sabe que a sua descendência, né, desse costume, né, que dele veio, dessas religiões, dessa religião grande que dele descendeu, de Roma, ali existe literalmente duas caras. Ora você vê algo bom ali, você olha assim e fala, não, poxa, tá tudo correto, Hashem concorda com isso aí, muito bem. Daqui a pouco você vê o trem virar, meu pai do céu, não pode, não pode falar uma coisa dessa, você tá falando? Então Esav tem essa característica, por isso que é odiado por Hashem. Nós precisamos vigiar para que nós não possamos caminhar por este caminho, certo? E nos tornarmos odiosos para com Hashem. Os últimos versículos aqui é dito que Hashem, ele tem uma aliança com Levi, para que Levi seja aquele que ia trazer sua palavra, aquele que iria ensinar, aquele que iria trabalhar Hashem para que o povo fosse abençoado através de Levi, né? Levi são os levitas e também os sacerdotes de Israel. Hoje, como não temos o templo sagrado, todos nós, homens e mulheres, diante de Hashem, somos sacerdotes para ele. Fazemos parte desta grande tribo de Levi. Todos nós, pelo fato de que hoje eu preciso fazer o serviço divino, assim como os sacerdotes tinham que fazer diariamente, os levitas também diariamente no templo. Não é mais dado apenas uma tribo aquela obrigação diária do processo do serviço divino da Avodat Hashem. Então Hashem diz, você que tem esse pacto comigo, Levi, Hashem está falando com você. Hashem está dizendo, não se comporte como Esav, porque senão eu não vou receber. Hashem está falando, não vou receber. Sabe que aqui é o versículo 2 do capítulo 2. Farei recair sobre vós uma pena que transformará em maldição as vossas bênçãos. Porque assim, Esav, ele teve uma bênção do pai dele, porque a bênção grande ficou para Jacob. Então Esav recebe uma bênção do pai dele, que é o seguinte, quando Jacob tiver caído, você vai poder sacudir o jugo de seu pescoço e vai poder ser maior do que seu irmão. E a gente vê que existem muitos momentos da história que Edom, ele sobe em cima de Jacob. Inclusive, neste momento, está praticamente também. Nós estamos conseguindo agora um pouquinho se levantar. Jacob está levantando um pouquinho agora. Esse movimento, essa luz que aconteceu aqui para mim, ó. Que eu estava lá no meio de Edom. Então, essa luz está acontecendo para mim, para você. Isso é a gente conseguindo se levantar. E Edom está começando a cair. Olha, vai novamente, o jogo vai virar agora. A cobra vai cair no chão e vai pisar na cobra. Literalmente, a vinda de Mashiach é isso, é pisar na cabeça da cobra. Certo? Então, quando Yaakov, ele cai, Abraham, que era Abraham de Yitzhak, que era bênção de todos os tipos,
vira maldição, ele vira servo de Edom. Certo? Então vamos vigiar para que nossa vida não seja pautada nos caminhos de Esaú, mas sim nos caminhos de Jacó. Certo? Não é para fingir que serve a Deus, para ficar se gabando, olha, eu faço, eu sou melhor do que eu sei, e não sabe nada. Por quê? Porque não tem profundidade no conhecimento, não tem um tempo disponível para Hashem, não estuda verdadeiramente, ou fala uma coisa aqui, uma ali, e já acha que já sabe tudo, né? E aí o tempo que tem para poder servir a Hashem vai fazer coisa errada, todo tipo de coisa errada que dá na telha para fazer. Então vamos nos centrar em nos encaminharmos para a luz, para o lado do irmão Jacó e não para o lado do irmão Esaú. Baruch Hashem, bendito seja Hashem, a Kadosh Baruch Hu, que ele venha fazer fluir em nós este entendimento e que isso nunca cesse dentro do nosso coração, esta vontade de acertar, essa vontade de andar reto diante de Hashem. Baruch Hashem, bendito seja Deus. Shalom, shalom, levitraot. Kol hatovim lekulam.